Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Automation. Hoje nós vamos assistir a aula 3 e vamos falar sobre controle de cargas por triacs. Mais especificamente, nós vamos falar do dimmer. Bom, o que a gente vai ver nessa aula então? A gente vai fazer uma revisão sobre triacs, porque a gente já aprendeu isso na aula 14 do curso Arduino Advanced. E vamos conhecer o módulo dimmer AC, que é o mesmo circuito melhorado da aula 14 do curso Arduino Advanced no formato de módulo, ou seja, ele vem numa plaquinha. Então a gente vai ver isso. E aí eu já falei aí do amadurecimento do circuito dimmer, que foi feito na aula 14, e a gente vai falar um pouco aí dessa diferença, o que melhorou para o circuito do módulo dimmer. A biblioteca Ethernet SUP agora tem um novo botão para o dimmer, a gente vai ver isso. Já está no ar, inclusive, a revisão 1 da biblioteca Enc 28 Core Lib, que agora ficou muito mais ágil a biblioteca e está funcionando perfeitamente. Então, os bugs principais foram corrigidos, agora só sobraram as melhorias e bugs de menor importância. Enfim, está andando, a gente está aí na revisão 1. E vamos ver hoje o controle de velocidade do ventilador. Então vamos lá? Bom, pessoal, então vamos fazer uma pequena revisão sobre triacs. A gente já aprendeu isso na aula 14 do curso Arduino Advanced. Quem não assistiu essa aula, eu sugiro que pare de assistir essa aula agora e assista a aula 14 e depois volte aqui, porque aqui realmente é só uma revisão bem rápida, só para lembrar que a gente tem a característica da passagem por zero, mas esse é o nosso ponto de referência e a gente precisa atuar sobre o triac conforme a passagem por zero. E aí a gente aciona a carga proporcionalmente, e então eles também, por essa característica, eles também podem ser usados como relés que não têm partes mecânicas. São conhecidos por relés de estado sólido. E o mais interessante, o uso mais interessante dos triacs é com o dimmer, para fazer o acionamento proporcional da carga, que é isso que a gente vai ver hoje. Bom, pessoal, esse então é o módulo dimmer AC, que faz o acionamento proporcional de cargas. Então a gente pode controlar o brilho, a intensidade do brilho de lâmpadas incandescentes. Não funciona com lâmpadas com reatores, né? Aquelas lâmpadas fluorescentes, não funciona. E motores de corrente alternada, que são os motores AC. Então, quando a gente fala cargas AC, a gente está falando de dispositivos que trabalham com corrente alternada, dispositivos que são ligados na tomada. Mas, basicamente, a gente usa com motores e lâmpadas, tá bom? Então, uma foto melhor aqui do módulo, uma foto mais próxima. A gente já vai falar um pouco do circuito das conexões. Aqui é mais para vocês conhecerem este módulo dimmer AC. Bom, pessoal, esse é o esquema elétrico revisado do dimmer AC. Tem algumas mudanças para o circuito que a gente fez na aula 14 do curso Arduino Advanced. São pequenas, mas são importantes. Por exemplo, o optoacoplador aqui foi substituído do 4N25 para o H11AA1, porque ele é um optoacoplador para ser usado com corrente alternada. Ele dispara nos dois sentidos da corrente. Então ele foi substituído, né, o 4N25 por esse componente. E outra coisa que foi substituído é aqueles dois resistores que tinham aqui, que se eu não me engano são de 100K, para dissipar a corrente, foi substituído por um de 33, mas com a dissipação correta, ou seja, ele é um resistor de 3 watts. Tá? Então essa foram as modificações feitas na parte de detecção de passagem por zero do circuito, tá? Bom, pessoal, nessa outra parte do circuito, que é a que realmente aciona o triac, não teve muita modificação, a não ser pela inclusão do LED externo aqui, o LED 1, no pino do Arduino. Demais, é o circuito básico, só foi mudado, na verdade, o MOC 3021 para o MOC 3020, que tem um pouco mais de corrente de saída. E de resto é isso.
Quase esquecendo de falar sobre o BTA 12600, que é um triac de 12 amperes, 600 volts, e foi substituído no lugar do TIC 246D e TIC 246B. Então, um único triac para 110 e 220 volts. Vamos ver algumas características do dimmer AC, algumas eu já falei. Por exemplo, o resistor de 3 watts, que foi em substituição daqueles outros dois resistores de 1/4 de watt. Muitas pessoas reclamavam da queima, né, dos dois resistores de 1/4 de watt, que dissipava no total apenas meio watt. A posição do triac e do resistores foram colocados próximos justamente para, se for preciso, um dissipador de calor, um dissipador só já ser suficiente tanto para o triac quanto para o resistor. E a gente está utilizando também nesse módulo, houve a troca do um triac um pouco mais robusto, e escolhi o BTA 12600, compatível com 110 ou 220, então não precisa comprar o dimmer AC 110, dimmer AC 220, ou seja, o mesmo dimmer serve até 600 volts. Na verdade não chega a 600, então mantenho aí no 110 e 220, e as cargas até 1500 watts em 110 volts e 2500 watts em 220 volts. Bom pessoal, eu já fiz um teste de fogo com esse módulo do dimmer AC. Não façam isso porque o módulo realmente não aguenta. Eu testei com uma resistência de chuveiro, testei com 5500 watts, não aguenta. Então até 15 amperes funciona, até 20 amperes queima a placa. Eu tenho uma foto aqui, ó. Olha lá a trilha, como é que aconteceu aqui. A trilha pulou fora porque queimou mesmo, muita corrente para a trilha. Então, para fazer esses circuitos de acionamento que consumam muita corrente, eles têm que ser feitos em solda direto do componente nos fios, não pode usar placa. Por isso que inclusive eu coloquei à venda os componentes BTA 12, todos os componentes que usam nessa plaquinha aqui estão à venda na loja, porque se vocês forem utilizar aí com 20, 30 amperes, vocês vão precisar fazer a solda direto no componente. Não rola de fazer na placa, porque olha o que acontece com a trilha. Bom pessoal, vamos falar então da ligação das cargas. Primeiro, na verdade, a gente precisa ligar o fase e neutro, né? Ou seja, no 110 volts, e aqui eu tenho no 220 fase 1 e fase 2. Então eu vou utilizar nos esquemas aqui de ligação sempre os 110 volts com neutro e fase, dessa forma aqui que está mostrado nesse esquema. Aqui a gente tem indicação no módulo 110/220 volt AC, então são esses dois pinos aqui. E onde está, ficou meio junto, mas está aqui carga, são esses dois pinos aqui. A carga é a lâmpada, no caso aqui do desenho, e neutro fase, no caso do 220, fase 1, fase 2. Tá? Então quem está no 220 aí, quando lê neutro e fase, substitui por fase 1, fase 2. Vamos lá então, que eu quero mostrar primeiro para vocês a ligação que eu fiz aqui, porque tem alguns detalhes que a gente precisa ver, e depois a gente continua a ver as cargas. Vamos lá. Bom pessoal, estou aqui então com a plataforma do Automation. Adicionei mais uma plaquinha de madeira aqui do lado da caixa para a gente fazer as experiências com o módulo dimmer. Estou aqui então com a plaquinha do módulo dimmer, a gente estava vendo como fazer as ligações. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui alguns detalhes sobre o funcionamento do dimmer, junto com a plataforma supervisório do curso Automation, para a gente entender quais são as limitações e as dificuldades que a gente, no caso que eu enfrentei aqui, e que a gente precisa contornar. Bom pessoal, então o que eu fiz foi instalar um módulo dimmer AC junto com um Arduino Uno e uma placa de madeira fixada na parede com um soquete para a lâmpada. Esta placa está fixada ao lado da caixa do kit do curso Arduino Automation, que será lançado junto com a aula 4. E a plaquinha do módulo dimmer AC, já conectada aqui o lado da carga, né? Os dois bornes aqui da carga estão conectados
num soquete de lâmpada, que eu vou colocar uma lâmpada aqui. Aqui, nos bornes de conexão com a tomada, eu liguei 2 fios e liguei esses 2 fios aqui num plug de tomada. Então eu vou realmente ligar na tomada e a gente já vai ver aí como é que faz o resto da ligação das cargas e a ligação desses fios também. Mas por que tá desse jeito e eu não estou usando o Arduino supervisório que está aqui dentro? Porque o Arduino supervisório que está aqui dentro ele já está fazendo muitas funções e está sobrecarregado. Ele já está fazendo a função de web server, atendendo as chamadas aqui que vem do Ethernet, do módulo Ethernet, e acionando o módulo de relé, entre outras coisas. Então ele já está sobrecarregado, e essa função que o dimmer necessita do Arduino, ele precisa de um Arduino dedicado, porque ele trabalha com disparos comandados por tempo. Então o Arduino precisa ser dedicado para essa tarefa. Bom pessoal, então vamos ver a ligação do dimmer AC com o Arduino. Então nós temos o ground indo no pino ground do Arduino. O DIN, que está marcado aqui, a porta DIN, vai na porta 5, que é onde o Arduino aciona o TRIAC. O ZC, que é o pino em que o módulo avisa o Arduino que passou pelo 0, né? Vai na porta 2, que no caso do Arduino Uno é a porta de interrupção 0. E então na ligação do Mega, se for um Arduino Mega, também é no pino 2, é igualzinho. E os 5 volts aqui no Power Pins, aqui no 5 volts, tá? Bom pessoal, a gente viu aí a ligação direta da lâmpada e da tomada, vamos dizer assim, né, no módulo, e a gente viu como ligar o Arduino também no módulo dimmer. E aí, continuando a ver as alternativas de ligação, nós temos essa abaixo em paralelo com o interruptor. Então basta, em vez de fazer a ligação da fase direto no módulo, basta passar pelo interruptor e levar até o módulo, e o resto das ligações é a mesma. Então na ligação com o ventilador nós temos fase neutra aqui entrando, e os fios do motor, os verdes, determinam o sentido. Então eu tenho aqui o fio comum que está ligado no relé e vai determinar o sentido de rotação do motor. O outro fio, esse azul, é o da carga do central do motor. Mais interessante é esse aqui, que faz também o canal 1 acionamento, que é o que eu uso aqui no quartinho, que a gente viu na aula passada. O canal 1 faz o acionamento e o canal 2 faz a escolha do sentido do motor. E vamos falar um pouco sobre o código agora. Bom, dessa vez eu decidi usar um código bem mais simples do que o que a gente viu na aula 14 do curso Arduino Advanced. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um código totalmente baseado no controle de disparo por tempo. Então é um código bem simples mesmo, como vocês podem ver aqui, tendo uma porta configurada para ser a porta de disparo, que é a porta 5, onde a gente viu aí a ligação no módulo é feita no pino chamado DIN do módulo. E no setup a gente configura essa porta como saída, né, como output, e faz uma funçãozinha aqui, attach interrupt, que a gente viu aí na aula 14, para fazer a interrupção que chegar na porta 0, né, na interrupção 0, que é a porta 2, que a gente já ligou lá o pino que vem do módulo chamado ZC. A gente ligou nesse pino 2 e ele vai disparar essa função 0xint quando tiver com o sinal na borda de subida. Muito bem, o loop não tem nenhuma funcionalidade aqui para esse funcionamento mais simples, né, para essa programação base. E a função 0xint faz um delay de microsegundos, aí que vem o segredo aqui, está aqui o xxx, e colocando a porta do DIN em alto, dando um pulso na porta DIN, esperando 8.33 microsegundos e
deixando a porta de novo no estado baixo. Então, esse delay aqui, onde está o XXX, é justamente, dependendo do número que a gente vai colocar aqui, a luz vai ficar, vamos dizer, se for uma luz, né, vai ficar mais brilhante ou menos brilhante. Aqui, eu coloquei aqui os números, o XXX vai mais ou menos de 2.900 a 7.000. E aí qualquer valor entre os 2.900 e 7.000 vai fazer aí o acionamento proporcional da carga. Tá? Então é bem simples mesmo o código. Bom pessoal, o que eu vou fazer aqui é bem simples. Mas nós vamos pegar aqui o primeiro, que é o 5 volts, é o fio vermelho. Vou ligar no Power Pins 5 volts lá do Arduino. Muito bem, vamos ligar então o fio que é o último, que é o preto, no ground. Eu não vou usar o ground lá do Power Pins, eu vou usar esse ground aqui porque está mais perto mesmo. E sobrou os dois fios, que é o zero cross. Então o branco é o zero cross, é o ZC, sai daqui escrito ZC. O DIN, que é o verde. Então o ZC eu vou ligar, que é o zero cross, eu vou ligar aqui 0, 1 e no 2. E o dimmer, que é o verde, aqui o fio verde, vem aqui na porta 5, digital 5 do Arduino. Então é isso aí. Bom pessoal, a última coisa que faltou fazer aqui foi colocar o cabo USB para a gente poder passar a programação do dimmer para cá. Bom, eu vou utilizar um código bem simples. Eu vou vir aqui em arquivo, exemplos, aí a gente vem nessa opção Basics e Fade. O que é esse Fade? Bom, o Fade é um programa que altera o brilho de um LED ligado na porta 9 conforme o valor da variável Brightness. Então, ele altera aumentando o brilho a um brilho máximo e depois diminuindo a um brilho mínimo. A gente vai usar o valor dessa variável Brightness, que vai justamente alterar esse brilho, para acionar o nosso dimmer. Bom, agora a gente vai utilizar um código que a gente já viu no slide e a gente vai utilizar partes dele para copiar e colar no código do fade. Então vamos começar copiando a função zeroCrossInt inteira e colando no final do código do fade. Muito bem. Pronto. Agora vamos alterar o valor de xxx para refletir o acionamento na carga. Então o que a gente vai fazer é pegar a variável brightness e copiar, colar ela em cima do xxx. Mas antes a gente precisa resolver um detalhe. Para transformar esse valor de 255, eu vou usar a função map, né? De 0 a 255, vou usar a função map na variável brightness, dizer que quando ela for 0 a 255, significa que o 0 vai equivaler a 8.000, que é o maior tempo do trigger, ou seja, 8 milissegundos esperando sem corrente para disparar o triac. Então o que acontece? Não vai ter corrente nenhuma passando pela lâmpada ou pela carga com esse valor 8.000 aqui no delay. E se for 255, quer dizer, o acionamento máximo, o valor é o menor possível, porque a gente tem que dar o disparo mais rapidamente possível para que toda a energia naquele ciclo vá para a carga. Muito bem, feito isso, agora a gente volta para pegar mais uma parte do código, que é o pin mode e o attach interrupt. Com essas duas funções a gente simplesmente joga aqui, ó, e coloca a porta DIN aqui. Vamos configurar aqui int porta DIN. Olha como é que ficou simples, que legal que é programar com copy e paste. Olha lá.
Então pronto, agora o nosso código está pronto, vamos compilar ele e vou subir para o Arduino. Muito bem, agora nós vamos ver como é que ficou, vamos ver funcionando. Bom pessoal, aqui está então a lâmpada em funcionamento. Como vocês podem ver é o funcionamento do pulsar, ó, ele vai até o máximo 255 e volta até o zero. Estou aqui então com a plataforma aqui do Automation dentro da caixinha e a nossa plaquinha nova aqui da aula do Dimmer, aqui nossa madeira aqui que tem a lâmpada, o Arduino Uno, e eu coloquei aqui mais um dimmer. Então a gente já tinha mostrado um dimmer, agora a gente está com dois dimmers, um controlando a lâmpada e o outro controlando o ventilador. Vamos ver se a gente consegue mostrar o ventilador aqui. Ó, ele está rodando numa velocidade bem baixa. Aí ele está rodando numa velocidade bem baixa. Aqui a lâmpada também está com uma luminosidade suave, é uma lâmpada incandescente. E eu vou mostrar agora os detalhes aqui para a gente ver as ligações do dimmer. Vamos lá. Bom pessoal, aqui o que eu fiz, eu vou até tirar a lâmpada para ficar mais fácil da gente poder enxergar as coisas. E aqui a gente pode ver o Arduino Uno, que a gente vai substituir na próxima aula por um Arduino supervisório. Então eu fiz isso de propósito. Aqui a gente tem um fio que está ligando o RX, que é a serial, né, a recepção aqui de serial aqui do Arduino Uno. Está ligando aqui no TX do Arduino supervisório que está aqui. Então o Arduino supervisório está enviando comandos serial daqui para o Arduino Uno. Então a gente está comunicando, eu vou colocar os códigos para vocês tudo direitinho lá, mas está comunicando via serial aqui, e o Arduino Uno que está comandando os dois dimmers. Como vocês podem perceber, é muito interessante o seguinte: o primeiro dimmer que a gente instalou e viu como é que é a ligação dos cabos, ó, eu liguei os 5 volts, o zero cross, o dimmer e o negativo. Já para o segundo dimmer que vai ser conectado, não precisa ligar o zero cross, basta o positivo, o dimmer e o negativo. Aí os fios do dimmer, um está ligado na porta 5, o outro está ligado na porta 6, e o zero cross vem, basta um zero cross de um dimmer ligado na porta 2 aqui, certo? Então com isso eu fiz também uma divisão aqui, ó, chegando aqui a tomada, né? Vem da tomada, liga aqui em um módulo dimmer, a carga está ligada aqui, que é essa lâmpada está ligada aqui. E no outro módulo dimmer vem também a alimentação, que está vindo paralelo aqui, ó. Vem aqui. E esses fios são o do ventilador, que está vindo aqui, fazendo a ligação conforme a gente viu nos slides. Tá? Então é assim que está ligado. E a gente, eu vou publicar no fórum o código para vocês conseguirem acionar dois dimmers, porque muda um pouco do que foi apresentado nessa aula. Então é isso que a gente vai ter lá no fórum. Vamos ver agora como instalar a biblioteca Ethernet SUP nova aqui, que tem que instalar ela com os botões novos. E aqui também a gente vai instalar um código que recebe os comandos seriais para acionar os dois dimmers. É isso que a gente vai ver, vamos lá. Bom, vamos ver então sobre a instalação da biblioteca Ethernet SUP. Nós vamos entrar no endereço github.com/RenatoAloy e vamos baixar a biblioteca. Mesmo quem já fez o download precisa fazer de novo. Então vamos lá. Aqui então podemos acessar a aba repositórios e então Ethernet SUP. Existe um botão aqui embaixo na direita chamado Download Zip, que facilita muito o trabalho. Aí aqui no Finder, no caso do Mac, na minha pasta pessoal, Renato Aloy, documentos, aqui documentos, eu preciso jogar aqui em Arduino. Então deixa eu buscar, vou criar uma nova janela. Nessa nova janela aqui eu venho em transferências. Em transferências eu tenho Ethernet SUP
-master.zip, que é a biblioteca. Então eu vou descompactar. Ok. E aqui eu tenho os arquivos da biblioteca que eu preciso jogar na minha pasta pessoal, documentos, Arduino e libraries, pasta libraries. Ok, na pasta libraries eu já tenho a biblioteca instalada aqui, Ethernet Sup. Se você não tem, crie a pasta exatamente com esse nome, né? Ela vem com o traço master, precisa tirar e tem que ser exatamente Ethernet Sup, com S maiúsculo. Aí aqui estão os arquivos, basta arrastar, substituir tudo. Pronto, a biblioteca está atualizada. Bom, pessoal, então feita a atualização da biblioteca Ethernet Sup, a gente pode abrir o Arduino. Muito bem, com o Arduino aberto, vamos em Arquivo, Exemplos, Ethernet Sup, e nós vamos ter o novo exemplo chamado Dimmer AC. É esse que nós vamos utilizar hoje, então vamos abri-lo. Bom, para quem assistiu a aula 2, isso aqui não mudou. A porta da lâmpada, ventilador, sentido do ventilador e fechadura. Foi acrescentado a porta do dimmer 1, do dimmer 2 e a porta da macro 1. Muito bem, coloquei também uma variável aqui para o valor do dimmer 1 e para o valor do dimmer 2. A serial eu estou utilizando nesse exemplo não para comunicar com o computador, mas para comunicar com o Arduino que está dedicado controlando os dimmers. O registro dos botões, eu tive que tirar o texto de off, então não tem mais texto on, texto off, só tem uma opção de texto. Outra coisa que mudou foram os botões, que agora são dois tipos, on-off button e pulse button. Então ficou mais fácil de identificar um tipo e outro. E a função de adicionar um botão de dimmer. Tá? O dimmer tem algumas funções especiais, a direção inicial do dimmer, que ainda não está sendo utilizada, e o step, que é um parâmetro que indica quantidade de passos por acionamento dos botões de subir ou baixar aí a intensidade do dimmer. E uma função nova aqui que eu criei lá embaixo do código, chamada Send Dimmer Command, que justamente envia pela serial os valores do dimmer para que o Arduino do outro lado lá pegue esses valores e configure os dimmers. Continuando aqui no loop, fica igual essa parte do available. O last button também, verificação do last button. E aqui a gente usa aqui, no case aqui foi adicionado o porta dimmer 1, o 2 e o porta macro. No caso do dimmer, a gente alimenta o dimmer val 1 da porta dimmer 1 com o valor, essa é uma função nova também, ó, get dimmer value, e envia o send dimmer command para enviar pela serial para o outro Arduino. Porta dimmer 2 faz isso também. E a porta macro 1 pode fazer várias funções. Eu criei uma função de sair, então eu quero desligar tudo, desligo a luz, ventilador, regulo a velocidade do ventilador, enfim, abro a porta para ir embora. Então são vários comandos em um botão do tipo macro. E é isso também, uma opção a mais para vocês, que é um botão de macro. Para finalizar, foi adicionado um novo método para limpar o último botão pressionado. Então essa limpeza era feita num outro momento aqui, agora está mais organizado. Vocês precisam carregar esse código no Arduino supervisório que fica dentro da caixa do Automation. Do Arduino Uno dedicado controlando os dimmers AC, o código
eu tenho ele aqui. Eu vou publicar no fórum para vocês esse código aqui. É esse aqui, ó. Esse é o código que está no Arduino dedicado controlando os dimmers. Aqui ele recebe via serial. Então o que eu fiz foi pegar o TX do Automation e ligar no RX aqui do Arduino Uno. E aqui eu verifico se é recebido alguma informação. No caso eu verifico se o available da serial é maior que 1, ou seja, se eu recebi 2 bytes, são os 2 bytes enviados aqui pelo programa que está rodando no Automation, e o byte 1 é o canal 1 e o byte 2 é o dimmer 2. Recebo esses bytes nos valores, e no zero-cross-int eu faço uma função a mais aqui que é o map, para mapear o valor 1 e o valor 2 conforme 0 a 255 mapeia para 8.000 a 2.700, conforme a gente já viu aí. Quanto mais dimmers vocês adicionarem no código, a temporização vai ficando mais crítica, então vocês vão precisar alterar esses números aqui até de repente dimmer a dimmer, tá? Então é isso aí, esse código eu vou publicar no fórum para vocês. Esse aqui já está na biblioteca, basta atualizar a biblioteca. Vamos voltar para os slides, vamos lá. Bom pessoal, então voltando, uma última notícia aí é sobre o novo núcleo do Enki 28 Core Lib. Foi totalmente atualizado, então a integração com o Arduino foi totalmente revisada e melhorada. Agora realmente restaram algumas melhorias de desempenho geral. Para quem está utilizando o W5100, nenhuma novidade. Bom, e as questões de instalação continuam as mesmas, ou seja, a gente tem o tutorial de instalação aqui no endereço renatoaloy.blogspot.com.br, e vocês podem verificar aqui pela linha do tempo, em 2013, em outubro, em lançamento da aula 2 do curso Arduino Automation. Aqui temos então, mais abaixo, as instruções de instalação da Ethernet SUP, que já vimos, e as instruções de instalação da Enki 28 Core Lib, que nós não vamos mostrar nessa aula porque já foi apresentado na aula passada. É isso aí pessoal, então vamos fazer aí a demonstração do funcionamento dos dimmers aqui no quartinho e acoplados à plataforma do Automation. Vamos lá. Bom pessoal, estou aqui então com a plataforma pronta com os 2 dimmers. Não vai dar para ver nesse vídeo, eu estou usando a câmera com a lente olho de peixe para pegar a caixa, aqui essa lâmpada, pegar também o ventilador, para a gente poder ver aqui a funcionalidade dos dimmers. Toda essa instalação aqui da caixa para os dimmers a gente vai alterar na quarta aula. Esse Arduino Uno que nós estamos usando aqui nós vamos substituir por um Arduino supervisório, transportar tudo que está aqui na parte externa do dimmer aqui para dentro da caixa. Então o que eu vou fazer para vocês para mostrar aqui hoje? A gente está aqui com a lâmpada acesa a meia potência aqui no dimmer, e vou mostrar o ventilador. Ó, deixa eu desligar a lâmpada de cima. Mas eu vou ligar o ventilador, olha só. Então mandei ligar o ventilador. Então o ventilador começou a girar. Só que ele está aqui, segundo a lâmpada e o ventilador, ambos estão a 50% da velocidade. Vou baixar a velocidade do ventilador para... Baixei para 20%.
está em 30%, está bem devagarzinho, vou deixar ele assim, vou aumentar um pouco a intensidade, ou então vou aumentar um pouco a intensidade da lâmpada, ó. Então cada vez que eu aperto ali da lâmpada, aperto mais aqui, a lâmpada vai ficando cada vez mais forte. E eu posso regular também esse passo, se eu quero um passo menor ou maior. Olha lá, a lâmpada está ficando mais forte. E o ventilador está ali rodando. Vamos botar ele no máximo aqui, ó. Vou aumentar a velocidade. Foi para 60% quase. Vamos aqui para 80%. Vamos ver. Olha lá, estamos em 80%. Agora o ventilador tomou velocidade agora. E, além da velocidade, lógico, as funcionalidades normais, né? Deixa eu baixar um pouco a velocidade dele aqui para 60%. Pronto, baixei um pouquinho a velocidade, vou desligar ele. Então, essas funcionalidades de ligar e desligar continuam funcionando. Ó, vou inverter o sentido dele, vai inverter ali, ó. E agora vou ligar ele de novo. Pessoal, vocês podem perceber que está super rápido os comandos, né? Eu dou o comando aqui, olha, está invertendo, ó. Opa, inverteu. Só que ele vai já rodar devagar porque ele está aqui com 60% de velocidade, ele leva um certo tempo para atingir essa velocidade. Tá? É isso aí, pessoal. Então com dois dimmers aqui a gente viu que está funcionando e funcionando bem. O ventilador ali tá. Vou até baixar ele um pouco ali para ver se na câmera. Vamos lá, a velocidade do ventilador. Pronto. Agora está quase parando, mas não vai parar porque ele está sendo controlado pelo dimmer. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fica para vocês aí os links, nosso canal no YouTube, a loja do curso Arduino, o Facebook, Twitter, blog. Então acompanhem pelo blog, tenho lançado muitas notícias lá porque tem sido o canal mais fácil de comunicação. Utilizem o fórum, não esqueçam de me enviar o link depois no meu e-mail, renato.aloy@gmail.com. E é isso aí, pessoal. Valeu!